Bom dia, meus amores. A tia está morrendo de saudade. Eu espero que vocês tenham respondido a atividadezinha do livro que a tia passou na última aula. E alguns alunos ficaram com dúvida na atividadezinha que eu passei para casa, atividadezinha digitada durante essa semana. Essa atividade desta semana, que foi digitada. Ficaram com dúvida numa questão, principalmente na primeira questão que falamos de relevo. A tia nos já falou em sala de aula que o relevo são as formas que a superfície terrestre apresenta, como tem montanha, tem vale, tem depressões, tem planície, tem planalto. Essas são as formas que a superfície apresenta. A superfície terrestre apresenta. Essas são as formas que a superfície terrestre apresenta. Aí alguns coleguinhas, alguns alunos ficaram com dúvida na primeira questão. A tia vai falar um pouquinho da primeira questão, da atividade que foi digitada para casa, para depois a gente continuar falando sobre relevo, porque eu quero que vocês identifiquem cada um desse relevo. Prestar atenção na primeira questão para vocês completar as frases. Então, vamos lá. Na primeira questão, tinha assim, ó, você ia completar as frases e depois reescrever. Quando a tia fala assim, ó, reescrever, é para você escrever novamente o que está depois que você completar as palavras. Então, a letra A ficou assim: o vento e as chuvas. O vento e as chuvas. Pode também modificar o relevo? Sim. O vento e as chuvas pode modificar o relevo. E tia, e depois com essas duas linhas, o que é que eu vou fazer? Você vai escrever, você vai reescrever novamente. Você vai escrever o vento e as chuvas podem também modificar o relevo. Então, você vai reescrever novamente nessas duas linhas. Na letra B, tem assim, ó, o relevo é um conjunto de diferentes formas de terreno da superfície terrestre. Eu não havia falado para vocês que a definição de relevo é um conjunto de diferentes formas da superfície terrestres. Aí vocês vão reescrever novamente essa frase nessas duas linhas aí. Nessas linhas que eu deixei. Na letra C, diz assim, ó. A terra, o relevo da terra pode ser modificado pelo homem nas aberturas de estradas, túneis ou para a construção de cidades. Então, na letra C, pessoal, presta atenção. Na letra C, você vai completar com qual palavra, tia? Terra, modificado e cidades. E reescrever novamente nessas linhas. Toda frase, pessoal, toda frase que você completou com as palavras, você volta e escreve tudo nessas linhas que você completou. O relevo apresenta lugares baixos e elevados. Lugares baixos e elevados. Então, ficou assim, ó. Na letra A, você vai completar com vento e chuva. Na letra B, relevo e formas. Na letra C, terra, modificado, cidades. Na letra D, baixos, elevados. E depois você escreve tudo novamente, toda a frase completa, nessas linhas que a tia deixou. Então, era essa dúvida que alguns, não digo todos, mas alguns estavam tendo nessa questão. Tia, para que esse bocado de linhas?
É porque vocês iam reescrever novamente. Presta atenção, essa palavrinha, reescrever. Vocês iam reescrever novamente a frase completa. Então, continuando com nossa aula, na página 28, ó, na página 28 do nosso livro, tem as formas de relevo. Como eu havia falado para vocês. Falamos de planície, que é o primeiro relevo que apresenta aí no livro de vocês, que apresenta terras com pequenas altitudes e planas, e planaltos apresenta terras mais elevadas do que as planícies. Na página 29 tem outras formas de relevo. Aí a tia vai apresentar para vocês algumas formas de relevo nas imagens que vamos ver logo em seguida. Olá, meus amores, nós vamos dar continuidade à nossa aula falando do relevo. Eu já falei a definição de relevo para vocês, mas novamente eu vou lembrar vocês a definição de relevo, que é relevo. É um conjunto das formas existentes na superfície da Terra. Então, são as formas que a superfície da Terra apresenta. Aí tá mostrando as fotos para vocês, tem uma foto de uma montanha, de um vale, de um planalto, de uma planície. Essas são as formas de relevo que a superfície apresenta. O que são planícies? É uma forma de relevo. É uma superfície plana de baixa altitude. Observa aí que ela é baixa, de baixa altitude. Mostrando aí para vocês a planície amazônica, localizada na Amazônia, que é a maior do Brasil. A planície amazônica é a maior planície do Brasil. Nós temos o planalto, que é a superfície de terras altas em relação aos terrenos que circundam. Esses são planaltos. Essa foto aí é mostrando para vocês que é a Chapada do Araripe, localizado no Ceará, Piauí e o Morro da Fumaça. Essas três representações aí mostrando para vocês que é a Chapada do Araripe. Ela fica localizada no Ceará, também no Piauí, é chamada de Morro da Fumaça. Temos aí as formas de planaltos, planície, depressões, a montanha. Todas essas formas de relevo, meus amores, ficam acima do nível do mar. Tem outro tipo de relevo que eu falei para vocês. Tem a montanha, são grande elevação do terreno, elevação menor é chamado de morro, elevação menor. Quando dizem uma grande elevação, é uma montanha. Quando nós falamos de elevação menor, é um morro, uma colina ou uma serra. Nós também temos uma representação de relevo aí, que é uma ilha. É uma porção de terra cercada de água por todos os lados, meus amores. A ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Olha, observe, é uma porção de terra. Todos os lados aí, ela tem água. Além disso, pessoal, nós temos a cordilheira, que é um conjunto de montanha relacionada entre si. O vale, terreno menos elevado, localizado entre montanhas ou morro, que você observa aí, essa imagem aí, que fica o vale fica entre montanha ou morros. O vale. As depressões são terrenos que possuem altitude rebaixada em relação às áreas que estão ao seu redor. Então, essas são as formas de relevo. O que são relevos? São as formas que a superfície terrestre apresenta. E quais são as formas? Nós temos a planície, o planalto, montanha, serra, o vale, o monte, ilha. E ainda temos outras formas de relevo. Só que hoje nós vamos ver só essas 7 formas que a superfície apresenta. Essas formas de relevo. Aí vocês vão responder a nossa atividadezinha. Antes disso, a tia vai fazer a correção da atividade que a tia passou. Na página 27, o que é desmatamento. As consequências do desmatamento, meus amores. O solo fica desprotegido e sem condição de uso. Os vegetais não crescem e os animais terminam morrendo porque não tem como se alimentar. Foi uma pequena atividadezinha que a tia passou, mas o restante a tia vai dar o visto, que a resposta é pessoal. Então, quando a gente retornar às aulas, a tia vai dar o visto no livro e até a próxima aula, meus amores.
Música